Sejam bem-vindos, professor Marcelo Moraes, grande abraço a todos. Meu povo, é o seguinte, tem alguns processos que, se você não dominar, não entender como eles funcionam, fica muito difícil de você desenvolver um raciocínio ou desenvolver uma capacidade. Eu estou falando por experiência própria, de que se você não entender certos conceitos que vão te formar uma base sólida, eu não gosto nem de usar esse termo, eletrônica básica, eu odeio esse termo. Se você não formar esse conceito de base sólida, você não consegue desenvolver. Se você não visualizar na prática a teoria, você não consegue desenvolver. Não adianta. Por mais que você faça, você não vai conseguir desenvolver. Em eletrônica, nós temos dois tipos de componentes. Os componentes principais e os componentes auxiliares. Se você tem um componente principal, você tem um componente auxiliar. Quem auxilia alguém ou alguma coisa. Então, se você tentar entender semicondutores antes de você entender os componentes resistivos e capacitivos, você não vai conseguir chegar ao entendimento pleno de eletrônica. Sendo bem claro, se você não entender os componentes resistivos e capacitivos, vai te faltar uma pedra no quebra-cabeça do conhecimento de eletrônica. Ninguém entende semicondutor se não entendeu o que é resistência, o que é capacitância, o que é conduz, não conduz, o que é normal aberto, normal fechado. Não adianta. Você nunca vai conseguir fazer com que o conhecimento entre na sua cabeça. Então é fundamental, antes de você pensar como testa o transistor, como testa o diodo, como testa o circuito integrado, é saber como funciona um simples resistor e um capacitor, uma bobina, um indutor, uma chave normal aberto, normal fechado. Então essa luta é muito grande. E parece que você entender como funciona um resistor, como mede um resistor, como funciona um capacitor, como se mede um capacitor, parece um conhecimento pequeno, né, que a pessoa se sente até um pouco inferiorizada. Mas você só deve passar a tentar entender semicondutores quando você entendeu plenamente os componentes auxiliares, que são os componentes resistivos e capacitivos. Fora isso, você vai nadar e não vai sair do mesmo lugar. Fica atento a isso. Vamos se concentrar nisso, vamos focar nisso. E mais adiante você vai falar assim: professor, o senhor estava certo. Estava me faltando essa base sólida de conhecimento no que diz respeito aos componentes auxiliares. Tá ok, galera? Seja abençoado em nome do Eterno. Um grande abraço. Professor Marcelo Moraes.